Bom, começando aqui mais uma edição do podcast. Hoje, essa semana, excepcionalmente, sexta-feira, né? Tô gravando. Como sempre, só relembrando, todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas de mercado que se baseiam apenas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho aí que as notícias mais importantes que a gente tem, né, acabam vindo, alguma parte delas até de hoje, né, da Europa e da China. Tem coisa dos Estados Unidos também, do Brasil, claro, vou fazer alguns comentários, até porque teve muita notícia corporativa no Brasil, que eu vou falar de forma mais resumida, mas que são importantes. Mas indo aqui para fora no assunto mais quente do momento, né, acho que, e que tá tendo desenvolvimentos enquanto eu vou falar aqui, né, mas é a questão, novamente, da crise do gás na Europa. A gente já tem um preço ali, acho que até já comentei isso em edições anteriores, né? E claro que essas informações variam, como eu digo. Não vou aqui até falar, tô com a informação 100% precisa, até porque isso varia de cidade para cidade, de país para país. Mas basicamente quase todos os países na Europa estão com preços de gás natural, né? O que acaba... De petróleo também, claro, né? Mas principalmente de gás natural, o que acaba afetando ali de forma direta o custo energético, né, para casas, para empresas, para tudo muito alto. Alguns países com contas de luz 7 vezes maiores do que eram antes da pandemia. Antes da pandemia não, antes da guerra, perdão. Outros com contas ali 4 vezes maiores, 3 vezes maiores. Então, assim, claramente você tem ali uma disfuncionalidade, né, entre o que está acontecendo no mercado energético europeu. E muita gente falando que ainda nem chegou o inverno, o que é realmente a coisa mais correta. Mas se a gente pegar, por exemplo, nessa segunda-feira, o preço... Claro que isso também foram futuros, então não é que o preço do gás na Europa caiu assim 20% no custo da energia elétrica. Mas os futuros de gás chegaram a cair 20% na segunda-feira, depois que um ministro alemão de energia disse ali que a Alemanha já teria conseguido estocar, né? Ou seja, estaria com 85% do gás que eles vão usar durante o inverno, né? Claro que é um pouco difícil precisar isso, eu não tenho essas reservas alemãs, mas é o que está sendo dito. Claro que isso também é uma forma de arma ali, né? Até contra a Rússia. Fala, olha, a gente tá bem... Tem uma reserva grande, mas se for uma mentira muito grande, também ela vai cair muito fácil. Então eu diria que provavelmente sim, né? Os alemães devem estar pagando muito caro, estão conseguindo gás de outras fontes. Provavelmente uma parte vindo ali via navios, né? Ou seja, forma de LNG, né? Falando em inglês, ou gás natural liquefeito, GNL em português. Provavelmente vindo talvez uma parte da Ásia, do Catar, provavelmente dos Estados Unidos. A própria Noruega aumentou muito as vendas de gás natural para a Europa também. O governo norueguês ganhando muito dinheiro. E até um destaque aí é que a Noruega já teria dado um aviso ali que teria que limitar um pouco as vendas para a Europa durante o inverno, que já foi visto com muita gente como sinal de que faltaria gás natural na Europa. Depois outros explicaram que, na verdade, nem era uma limitação tão grande assim, mas o fato é, a informação e a desinformação sobre isso está muito grande. Mas se a gente vê ali o comportamento dos governos europeus, né, da atual situação, claro que eles ainda compram gás russo, né, mesmo como, por exemplo, o Nord Stream ali, que liga a Rússia e a Alemanha, não estando operando 100%, e eu já vou chegar na informação que acabou de sair sobre ele ainda fornecia ali, digamos, coisa de mais de 20% ou talvez 30%, tá? E aqui eu não me recordo agora o percentual exato, mas digamos que mais de 20% do gás natural alemão ainda vinha da Rússia, e todo mundo sabia que com o aumento das tensões e com o inverno chegando, a chance dessa torneira fechar existia. Também lembrando que a partir do momento que essa torneira feche, por mais que a Rússia tenha sim outros consumidores ávidos, né? Ela tem, como eu já disse, tem conseguido vender petróleo para a China, para a Índia, para a Turquia. O gás natural liquefeito, ou o gás natural de forma geral, é muito mais difícil o transporte. Eu já comentei aqui, mesmo que o petróleo, e aqui não é uma observação minha, tá? Mas de especialista do setor, foi sim vendido rapidamente ali para China e Rússia, mas para manter esse tipo de venda era muito complexo pelos tipos de navios que teriam do tamanho, né, dos navios que tem que levar esses barris, pelo tamanho da produção russa, também por uma sanção ali que existe agora, né, que limita ali o seguro desses navios, que boa parte é feito por empresas norueguesas e americanas que não estão fazendo isso mais. Então, claro que podem ser arranjadas soluções para isso, mas vai ficando mais difícil para esse comércio ser efetivo. Então, se você corta o gás que está sendo vendido a preços estratosféricos para a Europa e direciona isso, por exemplo, para uma Rússia... Uma Rússia não, perdão. Da Rússia para a China, da Rússia para a Índia, a China e a Índia hoje já compram esse gás de terceiros, né? Então, provavelmente, o preço que a Rússia venderia isso para eles seria bem mais baixo, ou seja, ela teria uma fonte de receita, mas não tão grande quanto ela tem da Europa hoje. Então, essa é uma primeira consideração a ser feita.
A outra é, como eu disse, a Europa está sim sofrendo e sofrendo muito, mas está sofrendo menos do que muita gente imagina. E o que eu quero dizer com isso é mesmo essa declaração do primeiro-ministro do ministro de Minas e Energia alemão deixa isso claro, né? E quando deixa isso claro, como eu já disse, não tem como lá fiscalizar quanto efetivamente tem, mas se a gente for baseado nas informações públicas, o preço tá absurdo, como eu disse, muita gente tá com muita dificuldade para pagar essas contas, mas a energia existe. Então, o que tem se dito muito, né, que as indústrias, principalmente na Alemanha, né, onde a indústria usa muito gás natural, estou falando ali em melhoras nos processos produtivos para se utilizar menos gás, mas para mim o que vai acontecer é um pouco o que está acontecendo na China nesse momento, tá? A China teve ali, por causa da seca que está sofrendo, né, e por ter muitas hidrelétricas, problemas elétricos em diversas cidades. O que aconteceu é que as pessoas comuns não ficaram sem energia, mas algumas indústrias tiveram que funcionar menos. É o que, honestamente, claro que eu posso estar redondamente enganado e talvez nem tenha um número de informações preciso para fazer uma análise macro perfeita disso, mas a impressão que dá na Europa hoje é essa, ou seja, o que vai acontecer? E claro que pode ter muitas variações disso, podem ter sim cidades com pessoas morrendo de frio por causa de falta de energia, esse cenário pode acontecer. Mas o cenário mais provável parece as empresas funcionando de forma reduzida, o que vai afetar violentamente a economia europeia, vai aumentar a inflação porque vão faltar produtos, então assim, os custos econômicos disso são muito altos. Provavelmente mesmo os cidadãos comuns vão lidar com o gás ainda mais caro do que está hoje, porque o preço está mais caro e ter falta são coisas diferentes, então talvez você ainda tenha capacidade, que é o que eu acredito que provavelmente vai acontecer, para basicamente toda a população ter, mas a custos altíssimos, e aí o Estado vai ter que subsidiar isso. Então vai ser mais um peso, né, para o custo dos países europeus, porque se você pegar ali boa parte dos... por exemplo, os países que são mais saudáveis, vai em finanças e também são maiores, vai uma Alemanha, uma França... Aí eu estou pensando nos da União Europeia, mas claro que o Reino Unido também sofre isso de forma colateral ali, por também estar na mesma região, embora tenha uma produção até um pouquinho de gás natural própria ali no Mar do Norte, né? Apesar da maior parte ser na Noruega, o Reino Unido também tem alguma produção ali de algum nível de produção de gás natural próprio, embora não seja suficiente para o seu consumo. Mas, voltando, você tem ali esses países já lidando agora com valores altíssimos, né, queriam ser transferidos para outros membros, né, e o membro que mais vai ganhar dinheiro nesse caso é a Itália, que tem até pendente uma eleição, para fazer investimentos pós-Covid, para fazer as economias crescerem. Então, digamos que o orçamento europeu já estava pressionado. A Europa, a gente fala que os Estados Unidos, né, todo mundo comenta, os Estados Unidos já está atrasado no movimento de subida de juros. A Europa nem começou esse movimento direito. Então, assim, você pode estar lidando com uma inflação que já está galopante na Europa, que vai aumentar mais, os países lá vão sofrer com isso. Então, o meu ponto de vista, né, e como eu disse, faltam dados, talvez, para ter qualquer tipo de certeza que isso vai acontecer. Mas o que parece hoje, quando você lê todas as indicações, é que não vai faltar energia, mas vai gerar inflação, vai gerar diminuição nas indústrias, então isso vai gerar um cataclisma econômico realmente na Europa, que vai piorar mais do que está hoje, mas possivelmente não cenas de frio que alguns dizem. E isso, claro, pode levar a uma capitulação ali na guerra, né? Temos que ver, porque, como eu disse, a Rússia também vai ter menos receitas, então é aquela coisa, afeta os dois lados. Claro que talvez a Europa, como eu já disse aqui outras vezes, acho que no curto prazo a Europa sofre mais, no médio e longo a Rússia sofre mais, mas claro que o médio e longo não afetam tanto agora, né? Ou seja, o que importa é o curto, e principalmente que a gente está falando de países, os países europeus de forma geral, teria uma transição ali de poder aparentemente muito mais tranquila do que na Rússia do Putin, né? Eu particularmente também não tenho base para dizer isso, mas me parece muito difícil que o Putin perdesse uma eleição na Rússia, né? E existem dados para ter algum nível de dúvida se as eleições lá são livres, enquanto na Europa ali, enfim, você tem muitos regimes até parlamentaristas, né? Por exemplo, o Macron na França acabou de ganhar a eleição, tudo bem, ele vai cumprir ali o mandato, pode até não ter maioria ali nas casas, e já não tem, né? E tem muita dificuldade de apoio, tem um governo horroroso, mas ele vai cumprir. Mas se você pega uma Alemanha mesmo, é um governo parlamentarista, né? Que pode ter mudanças ali, pode ter votos de desconfiança, e é um governo numa aliança de 3 partidos diferentes, né? Então, assim, não tem uma maioria folgada, então qualquer um dos 2 partidos que sair, o governo cai, então você teria risco de o governo cair na Alemanha, de vários outros países, uma Bélgica, uma Holanda, que tem todas as coalizões formadas ali com primeiros ministros, e principalmente na Bélgica, que demorou-se um tempão para se formalizar o último governo, numa Áustria, que também é um parlamentarismo, então assim, você teria ali um risco sistêmico, na Espanha também, então assim... todos esses, eu tô citando países assim, meio que aleatoriamente entre aspas, né? Mas eu tô focando ali nas maiores potências econômicas, porque isso vai afetar politicamente a Europa de forma muito dura. Então os reflexos talvez sejam mais esses, né? E aí entra o que aconteceu hoje, 2 fatos de hoje, né?
O primeiro que eu vou falar até o mais recente, que saiu agora, que a Gazprom falou que a única turbina que estava funcionando no Nord Stream, né? Porque o Nord Stream já estaria ali funcionando só uma parte dele, porque precisava de algum reparo em algumas turbinas, e isso foi um rolo, porque a Siemens não conseguia mandar essas turbinas por suposta falta de documentos que tinham que ser enviados. Enfim, uma burocracia que parecia fabricada para não se aumentar um envio ainda maior de gás para a Europa. Né? Ou seja, a Rússia ali ainda vendendo uma quantidade suficiente de gás para ter receitas interessantes, porém sem fornecer tanto gás assim para a Europa se sentir confortável. E agora, né, a Rússia falou que deu problema na turbina remanescente e que estaria parando ali, né, a Gazprom avisou, né, que estaria parando de mandar gás para a Europa. Uma situação, né, inusitada, porque daí sim, a Europa vai ter mais problemas, os preços vão subir mais, como eu disse. Eu ainda acho que potencialmente a Europa pode passar vai ter problemas pontuais, mas sem grandes problemas para as casas, ou seja, você não vai ver gente morrendo congelada aos montes, pelo menos é o que parece, mas você vai ter sim um desemprego, inflação, tudo que eu comentei antes. Então, esse cenário parece estabelecido. E além disso, na verdade, essa resposta da Gazprom, né, essa paralisação ali no envio de gás por causa da turbina, parece ser uma resposta, né, um acordo que o G7 chegou ali para limitar o preço do petróleo russo, fazer um cap, ou seja, ninguém pode comprar petróleo russo acima de tal valor. A medida ali, claro que tem algum nível simbólico, porque, digamos assim, se um terceiro vai comprar petróleo russo, claro que ele não quer brigar com o Putin, a Rússia e a China, eles não vão cumprir esse cap colocado, mas eles podem diminuir um pouco o valor de compra que eles estão comprando petróleo russo. Por outro lado, uma comparação com a Javier Blas, que é um excelente economista da Bloomberg sobre energia, tem até livros muito bons, posta bastante no Twitter, que ele falou, olha, eu vou num pub, acho que, não sei se hoje ele mora na Inglaterra, onde ele mora, mas ele falou, vou num pub, num bar com os meus amigos lá, vou lá beber. E aí eu falo pro dono, olha, não vou mais tomar cerveja aqui se você não colocar um cap de tanto, ou seja, eu não vou pagar acima na garrafa de 10 reais. Se a garrafa tivesse mais de 10 reais, eu não piso mais aqui. Só que eu não sou só que ele não vende mais pra mim, ou seja, eu parei de frequentar esse pub. Só que eu falei pra ele, eu só volto a frequentar se você baixar. Só que ele tá vendendo essa cerveja pra terceiros, tem outras pessoas indo beber lá. Então, na prática, que é o que tá acontecendo hoje, a Rússia tá direcionando esse petróleo para outros lugares, por mais que o mercado de petróleo seja tão complexo que quando você vê essa troca de petróleo entre navios, para até estar indo petróleo russo para qualquer localidade do mundo, basicamente, né? Voltando para a Europa refinado, enfim, tem todas essas complicações. Mas, na prática, os europeus não estão comprando basicamente petróleo russo. Então você está colocando um cap em algo que você não compra. Então não parece uma medida tão efetiva. Claro que a gente vai ver muitas matérias sobre isso, e é o que eu disse. Eu acho que isso pode até se tornar uma defesa para os russos, para os turcos, para os chineses, para os indianos, para os turcos, têm sido ali os principais consumidores nessa ordem de petróleo russo, eles falarem, olha, a gente não vai seguir esse cap, mas, a gente sabe que você tem um problema de cap para vender para os outros, então dá um desconto para nós. Só que esse desconto já existe, na verdade, né? Então, porque assim, eles já têm comprado com desconto da Rússia. Então, assim, é uma medida simbólica, pode prejudicar um pouco a Rússia, mas provavelmente menos do que os europeus imaginam, e a gente continua nessa loucura toda. E só para complementar essa questão da Gazprom, né, curiosamente, um outro empresário, magnata, chama como quiserem, né, russo, que era dono da Lukoil, uma empresa muito importante de petróleo russa, teria caído de dentro da janela de um hospital e falecido na própria Rússia. Ele foi um dos poucos empresários russos residindo no país que criticou de alguma forma a invasão da Ucrânia. E é curioso que, enfim, isso ocorre também logo após, enfim, essa medida da Gazprom também. A Lukoil ali não tem nada a ver com a Gazprom societariamente, mas é curioso porque a Lukoil também é uma das grandes empresas de petróleo russo, e justamente no momento que está tendo, além da guerra, enfim, tudo, né, que continua rolando, essas tensões cada vez maiores, né, que já vem desde o começo da guerra, mas vem só aumentando por causa do gás e do petróleo. Acontece a morte do dono de uma grande petrolífera russa, que não seria surpresa se voltar aí para as mãos mais diretamente do Estado, né, nesse momento. Bom, já falei muito sobre esse assunto, continuando um comentário rápido sobre o setor de petróleo, que parece estar avançando o potencial acordo ali de cooperação nuclear com o Irã. Ele tem muitas indas e vindas, mas parece estar mais próximo, e o petróleo até recuou nos últimos dias, em parte por isso, em parte por medo de recessão nos Estados Unidos, pelos fechamentos na China. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí uma notícia que poderia impactar positivamente o mercado de petróleo. Eu também não acho que ela
mudaria completamente o mercado, faria cair no curto prazo, mas acho que no médio prazo o mercado continua com gargalos. Como eu já disse, a gente não vai tirar o petróleo magicamente das nossas vidas. Então, o mercado continua apertado para o médio e longo prazo, mas para o curto seria um benefício muito grande a liberação tanto do Irã para poder atuar no mercado de forma mais regular, como a liberação dos estoques que o Irã tem, né, já que ele não tem conseguido vender seu petróleo para fora. Nesse mesmo sentido, vale lembrar que a própria OPEP falou ali que vê o mercado com falta para o ano que vem e que poderia até cortar a barriga no que vem, se vê que a produção aumentou demais e tem recessão. Então, também vale mencionar aí que o cartel, né, de petróleo, a OPEP, também tem seus interesses e pode diminuir a sua produção a qualquer momento, se vê que está aumentando demais. E cabe mencionar também que o Iraque, um grande produtor ali, até vizinho do Irã, teve ali tensões muito grandes na sua capital, Bagdá. O importante político xiita, que eu até comentei aqui há umas 3 edições passadas, que queria ele formar governo e não conseguiu, né? Mas era um político menos ligado ao Irã, né? Porque os xiitas, de forma geral, do Iraque, o Iraque é um país majoritariamente xiita, mas que teve por muito tempo no poder o Saddam Hussein, que era um sunita, embora tenha uma minoria sunita relevante, tem os curdos. É um país bastante diverso nesse sentido, até o norte do país, você pode dizer até que tem partes ali mais controladas até pelos curdos hoje na prática do que pelo governo central, mas de qualquer forma, você tem os xiitas, agora com a volta das eleições, após a queda do Saddam administrando mais o país, com uma influência muito grande do Irã, da guarda revolucionária iraniana, né? Ou seja, o Irã com muita influência ali dentro, e esse líder clérigo que tentou ali formar um governo, e tinha muitos apoiadores que até invadiram 2 vezes o Congresso iraquiano algumas semanas atrás, como eu mencionei. Ele anunciou que estaria se aposentando da política e, de acordo com isso, seus apoiadores saíram para as ruas em Bagdá de forma mais violenta, tanto que o governo do Iraque declarou ali um curfew, né? Ou seja, um momento que as pessoas não poderiam sair de casa depois das 6h30. Ou seja, o Iraque na prática já é um país em uma mini guerra civil. Se você pensar que tem conflitos com os curdos, os sunitas também que estão em outra região ali de Mossul e outros lugares também tem escaramuças regulares, embora não seja uma guerra, e o Irã é muito envolvido. Se você pega mais um grupo xiita dentro do país, né, que acaba de alguma forma também brigando com esse status quo mais apoiado, e claro, que acabou também tendo maioria na eleição, mas que é mais apoiado pelos iranianos, é muito difícil fazer qualquer previsão sobre o Iraque hoje, é um país muito complexo, mas você poderia ter uma guerra civil no Iraque ali escalando um pouco, que provavelmente teria atores internacionais envolvidos, uma vez que você pega o Irã, teria total interesse por diversas razões, né? Desde das fronteiras que o Iraque tem, o fato de ser o maior país xiita, seu vizinho, deles já terem tido guerras lá atrás. Então, para o Irã é muito interessante ter um Iraque mais fraco, que seja submisso a ele, né? Teve a guerra Irã-Iraque na década de 80. Então, assim, para o Irã seria muito interessante ter um poder maior sobre o Iraque, só que tem que lembrar que o Iraque faz ali, além da questão do rio Tigre e rio Eufrates, que cortam o Iraque ali até para baixo, para outros países ali, né? Ou seja, muito da segurança hídrica da região passa pelo Iraque. Você tem também a questão dos países ali de baixo, uma própria Arábia Saudita, tudo, não quererem o Irã na sua porta, né? Porque se o Irã efetivamente assumir o Iraque, você tem esse problema. Então, a chance de você ter uma guerra de proxies ali, com Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, financiando ali uma eventual resistência iraquiana, caso as coisas escalem, que ainda não escalaram para esse nível, mas caso ocorra isso seria mais uma pressão no mercado de petróleo, é um risco. E outro risco no mesmo sentido, cabe falar, é a Líbia, né? A Líbia que, desde a queda do Gaddafi, tem sido ali um estado fracionado, quase em 3 partes. Teve novos conflitos em Trípoli, muito sérios, né? E, enfim, vivia uma guerra civil até pouco tempo, chegou-se a algum nível de pacificação, embora as regiões nem se falassem direito. Tobruk, que é do outro lado do país, perto também de Benghazi, não era exatamente um governo alinhado com Trípoli, né? Enfim. E agora parece que essa tensão voltou. Claro que o petróleo da Líbia sempre volta e sai do mercado internacional, justamente porque essas tensões estão aí há mais de uma década agora, e nos últimos, logo antes da pandemia ali, até durante, teve conflitos muito grandes ali, né, entre o governo central e o comandante Al-Haktar, né, um comandante militar ali que movia um grupo. Inclusive tinha até países que nem são aliados do mesmo lado daquela guerra, ou seja, a Turquia apoiava um lado, a Rússia, com quem ela tem boa relação, apoiava outro, os países europeus apoiando talvez até o lado mais, talvez um pouco mais russo da situação. Então, assim, era uma guerra estranha, e que agora essas tensões parecem estar voltando, e a Líbia é um grande produtor de petróleo. A saída dela do mercado seria uma pressão adicional, né?
Indo aqui agora rapidamente para a China. Na China a gente vê mais uma vez ainda a tensão na política zero de Covid. Hoje uma das maiores cidades chinesas, que representa 1,7% do PIB, foi fechada por tempo determinado. Claramente também a questão hídrica lá, né? Por causa da seca, e as hidrelétricas são cerca de 33% da energia gerada na China. Tem limitado a produção, a atividade industrial, isso gera problemas econômicos, então por isso a gente pode ver aí, como eu já falei aqui, uma China cada vez mais belicosa, até para distrair a atenção disso. A China vive sim problemas econômicos, como também boa parte do mundo vive, mas a gente sempre se acostuma com uma China com uma pujança de crescimento que agora pode ser que diminua um pouco e não dá nem para prever, porque como eu disse, eles estão tentando arrumar. A China hoje é como um avião tentando arrumar já no ar, né? Então é muito difícil fazer esses reparos, a China está tentando, mas a crise no sistema imobiliário dela é muito grande. Agora somar essa desaceleração econômica pela política de Covid-0, que ninguém sabe quando vai parar. Muita gente sempre previu que isso aconteceria ali com uma vacina de mRNA chinesa que estaria para sair, né? Mas é difícil até prever isso, porque muita gente diz que o Xi Jinping não mudaria a política dele de toda forma, mesmo com essa vacina. Então, pelo menos até o fim do Congresso que vai reelegê-lo, né, pela terceira vez. Então, muitas tensões internas na China. Claro que a insatisfação ainda é mínima, mas talvez seja um pouco maior do que em níveis históricos. Então, a China também vive um momento delicado. E, mais uma vez, né, acho que a gente tem bastantes fatores, quando a gente olha só os Estados Unidos, bastante não, mas o início de alguns fatores deflacionários, que os Estados Unidos, por mais que se fale muito antes, pode se evitar uma recessão. Os juros dos Estados Unidos ainda vão subir um pouco mais, a Europa vão subir mais, a China está um pouco mais lenta. Então, assim, a gente pode estar indo para uma recessão que acabaria fazendo a inflação cair, porque você teria uma demanda menor. Claro que isso poderia, como eu já falei aqui várias vezes, virar uma estagflação, né? Ou seja, você ter problemas ali de um país que não cresce, ainda tem inflação alta, mas acho que a inflação poderia até ceder, mas aceitando os problemas da redução de capacidade que pode ocorrer na Europa e agora na China. E na China tem dois fatores. Tem o energético, que também é grave, até porque quando a China queima muito carvão, além das questões ambientais, a China realmente pode ter uma retórica muito forte ambiental, mas é como eu disse, os chineses são pragmáticos. Se tiverem que queimar carvão, eles vão queimar carvão. Eles querem diminuir isso, mas tem que queimar agora, queima. Então, o preço do carvão deve aumentar mais, isso também é preocupante para a China. Isso inviabiliza algumas fábricas chinesas que produziam muito aço, muito alumínio, muitos metais básicos ali. Então, isso é um problema sério. E o custo de vida também aumenta, o que leva a um aumento da insatisfação da população de forma geral, né, em qualquer lugar do mundo. Você tem ali as tensões com a de Taiwan, e você teve também agora o relatório da ONU sobre os uigures, e que foi um relatório ali capitaneado até pela comissária do Alto Embaixadoriado da ONU ali para Direitos Humanos, que é a Michelle Bachelet, que ninguém pode falar que é uma direitista anti-China, né? Pode até se dizer que no governo chileno ela foi até uma pessoa mais de centro, embora fosse de um partido de esquerda, enfim, o Concertación, mas talvez um centro-esquerda, que o Chile, acho que antes da eleição do Boric, agora desde a primeira eleição da Bachelet, claro que o Pinheiro era mais à direita, a Bachelet mais à esquerda, mas eram governos, talvez não no extremo desses aspectos ideológicos. Mas o que eu quero dizer com isso a Bachelet não era uma crítica contumaz da China, e o relatório sobre a alçada dela ali saiu que os uigures sim, né, tem evidências ali de maus tratos aos uigures, de uma possível genocídio. Isso vai irritar mais a China, que tem que se defender desse tipo de acusação. Então é mais uma pressão adicional nessa relação com a China. E como eu disse, né, o mundo está num momento muito curioso e estranho, mas como eu disse, você tem sinais que a inflação poderia ceder e ao mesmo tempo você tem sinais que a inflação poderia subir, mas o que parece quase certo nesse momento é que a gente vai ter problema na produção de fertilizantes, e com isso o preço dos grãos, que tinha até arrefecido um pouquinho, vai subir de novo até o final do ano. Isso parece quase impossível de ser alterado nesse momento, né? Parece uma tendência muito consolidada. Agora, para finalizar, falar um pouquinho sobre o Brasil, não vai dar tanto tempo, então já vou até avisar aqui que eu vou fazer 2 vídeos na qual início da próxima semana, e terça e quinta volta o podcast nas datas corretas da próxima semana, mas eu vou falar ali um pouquinho sobre Inepar e sobre Lupatec. Vão ser 2 vídeos curtos, que devem sair até segunda, mas além disso, vindo aqui para algumas empresas, né? A gente teve ali a mudança do presidente da BRF. Curiosamente, o Lourival saiu, que era o presidente da BRF há 3 anos, teria sido ali indicado logo após o período parente, ainda em parte pela antiga, não eram controladores, mas pelo antigo grupo que tinha mais influência, acabava sendo a Terpon junto com a Abílio Diniz. Agora foi o Goulart, que é o ex-presidente da Marfrig, que teve passagens por JBS, por Minerva. E o que chama atenção no mercado aí foram 2 coisas, né? Primeiro, que ele não é um cara particularmente próximo à indústria de aves, né? Ele era um cara mais de bovinos.
E o segundo ponto aí é o seguinte, né? É a Marfrig já colocando mais sua cara na frente da gestão, né? Quando você pega e coloca o presidente da Marfrig para presidente da BRF, você denota claro aí a sua intenção de, apesar da Marfrig ter 33%, é uma acionista, de querer ter uma pegada mais próxima ali da empresa. O Goulart teve resultados muito bons como presidente da Marfrig em redução de custos. Como eu já disse, é outra cadeia, bovinos é uma coisa, aves e suínos são outras, mas provavelmente ele vem um pouco com essa responsabilidade de cortar custos, de fazer a empresa voltar a crescer, porque as dívidas da BRF ainda são muito altas, mesmo com o aumento de capital que ela fez, e mesmo com um aumento favorável por frango, que eu já falei aqui algumas vezes, isso ainda leva a uma preocupação muito grande com o pagamento dessas dívidas. Também leva a um certo questionamento, que a própria BRF já negou em fato relevante, mas que as duas empresas poderiam se fundir no médio prazo, o que eu acho possível, embora seja complicado prever isso agora. Eu acho que claro, no final da linha, em algum momento o Molina planeja isso sim, mas não acho que ele tenha pressa. Até porque hoje a Marfrig, enfim, caiu muito ali com esse ponto de vista, né, que as margens do setor bovino vão cair muito nos Estados Unidos, então a empresa hoje vale bem menos que a BRF. Aliás, potencialmente hoje ser 1/3 na BRF não vale muito menos do que 100% da própria Marfrig, então é um momento ali meio desajustado das cotações da empresa, não teria sentido fazer uma oferta agora, né, do ponto de vista da Marfrig, e nem sei se a Marfrig pretende fazer isso no médio prazo. Acho que no médio prazo talvez sim, no curto acho mais difícil visualizar esse movimento, mas claramente é um movimento ali de preocupação com a BRF, de tentativa de imprimir um lado ali mais, um plano, né, mais alinhado com o novo maior acionista. E assim, o ciclo tá muito bom para a BRF. Como eu disse, o preço do frango, por causa, você falou muito pouco disso aqui, mas a gripe aviária fez o frango disparar de preço nos Estados Unidos, na Europa. Tem seria uma preocupação com o suíno. Eu particularmente já comentei aqui que eu acho a situação dos suínos na China um pouco estranha, mas ou seja, que poderia estar menor do que parece, mas alguns bancos soltaram relatórios ontem que na verdade acham que a China está com um grande rebanho e não teria problemas. Então tem que esperar um pouco mais informações sobre isso, né? Mas o ponto é, isso demonstra uma oportunidade para a BRF, que é uma empresa que ainda está relativamente barata, mas uma oportunidade mais a médio prazo, né? Não acho que vão vir dados mágicos, mas acho que o terceiro trimestre tem tudo para ser muito bom para a companhia, e o quarto já carrega um pouquinho mais de riscos por causa de um potencial novo aumento dos grãos. Mas o momento é muito interessante, e sim, para mim a ida do Goulart representa não agora, mas a médio prazo a possibilidade de algum tipo de acordo entre BRF e Marfrig. Para terminar, a Ambipar pegou uma dívida de bons sustentáveis de 1 bi. Hoje o Brasil Journal reporta ali que a empresa poderia estar buscando uma grande aquisição. Claro que ela também poderia usar esse dinheiro para pagar parte de suas dívidas, já que a Ambipar hoje é uma empresa bastante alavancada, mas apesar de alavancada, ela tem dado lucro com as suas aquisições. Ela fez uma aquisição muito grande no Chile. E esse 1 bi poderia ser usado para outra grande aquisição agora, talvez em outra geografia. Ela fez muitas aquisições na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, algumas, mas a maior parte dela de médias para pequenas, né? Embora somadas foram muitas empresas, até porque ela atua num mercado bastante fragmentado, né? Os market shares pequenos, muitas empresas locais, regionais. Então ela está se esforçando ali para ser talvez a líder mundial do seu mercado. E acho que esse é o momento agora da Ambipar, né? Eu acho que um movimento de M&A, a depender de como ele for, principalmente porque a empresa ali acabou adiando, né, o IPO de uma unidade sua ali de mais ligada à sustentabilidade, né, a Response, você poderia aí ter realmente uma mudança drástica nas cotações da empresa que não estão tão altas. Então vale ver o que vai acontecer com a Ambipar nos